Bom dia, meninos! Hoje nós vamos iniciar assunto novo, falando do capítulo 12, Índia, Economia Emergente. Iniciamos neste capítulo apresentando as principais nações sobre a Índia, país marcado por grande contraste econômicos, falando de uma extensão territorial, de sua estratégica localização geográfica e de sua população predominante, rural. Então, tudo isso nós vamos tratar neste capítulo. Nós vamos falar dos aspectos gerais, a sua localização da Índia. Também nós vamos falar do aspecto físico, natural. Nós vamos estudar destacando o clima, o relevo desse território da Índia. Então, meus amores, vocês fiquem atentos. Nós vamos também estudar a formação territorial, o desenvolvimento econômico e desigualdades sociais. Tudo isso nós vamos tratar neste capítulo. Primeiramente, nós vamos falar sobre os aspectos gerais e físico natural, na página 203 do livro didático. Então, pega o livro. Eu quero que vocês marquem no livro a localização na Ásia Meridional, ocupando uma privilegiada e estratégica posição geográfica entre quem? O Oriente Médio e a China. E o Sudeste Asiático. Está o território da Índia. Então, eu quero que vocês marquem aí. Ele fica um ponto estratégico, uma posição privilegiada entre o Oriente Médio e a China e o Sudeste Asiático. Esse país é o terceiro maior país da Ásia. Nós estudamos nesse capítulo anterior, falamos um pouquinho sobre a Ásia. É o sétimo maior do mundo. Em relação à população, é a segunda maior população do planeta, porque a primeira é a China, né? E a segunda população maior do planeta é a Índia. E é o terceiro maior país da Ásia, porque se localiza no continente asiático. A área montanhosa no extremo norte, que se localiza a Cordilheira do Himalaia. A planície Indo-Gangética no norte e o planalto do Deccan, do centro em direção ao Oceano Índico. Rios importantes: o rio Ganges, Brahmaputra e o Indo. A vegetação predominante nesse país é a vegetação de pinheiros e campos do Himalaia. Nós também encontramos a floresta na planície do Ganges e áreas desérticas. Esses são aspectos gerais em relação à Índia. No livro de vocês, na página 203, eu quero que vocês marquem aí no livro de vocês esse resumo aí, que fica bem do lado, acima desse mapa, a Ásia e a Índia. Observe. Esse mapa aqui está mostrando para vocês. Vocês podem encontrar também no livro de vocês, na página 203. Nós temos esse mapa, a localização da Índia. Sua localização ao sul do continente asiático, ou ao sul do continente asiático, ao sul. Nós temos aqui o continente asiático, ele fica ao sul do continente asiático, na região da Ásia, de mansões. O subcontinente indiano tem a forma de um triângulo, aqui, ó. Tem a forma de um triângulo. É atravessado pelo Trópico de Câncer. Aqui está observando, ó, o Trópico de Câncer, no meio de seu território, que ocupa uma enorme planície Indo-Gangetica. Você pode observar no mapa. São encontradas algumas das maiores densidade demográfica. Esse país aqui ocupa a segunda posição em relação à população. É a segunda maior população do mundo. Observe aqui, ó, a linha do Equador. Aqui são as placas tectônicas. Observe esse mapa do aspecto físico. Quando nós falamos de aspectos físicos, meu amor, nós estamos falando
do relevo da Cordilheira do Himalaia, a mais elevada cadeia montanhosa da Terra, que inclui o Monte Everest. Tudo isso nós encontramos aqui, ó. As planícies entre os rios Indo e Ganges, na mesma região norte do centro território, em direção ao Oceano Índico, chamado Planalto do Deccan. Planalto Deccan. Ó, o rio do Ganges é o mapa do aspecto físico. Você pode observar esse mapa na página 204 do livro de vocês. As mansões de inverno no Himalaia, altas pressões, nós estamos se referindo ao tipo de clima. Aqui, ó, altas pressões, as correntes quentes, como são representadas em cores vermelhas, são correntes quentes. Quando são representadas em cores azul, são correntes frias. Regiões de chuvas abundantes e regiões de chuvas médias. Baixa pressão, ó, do Himalaia. Quando temos alta temperatura, são correntes de ar quentes. Aqui são correntes de ar frias. São mansões de verão. Outro mapa aqui representando. Esse mapa aqui, nós estamos representando as mansões. No livro de vocês podem observar essas duas imagens aí. Você pode observar no livro de vocês, na página 205. Quando ele fala em relação às cheias, as águas desses rios fertilizam o solo, abastecem sistema de irrigações e são responsáveis pela produção de diversos alimentos, pela construção de transportes. Além desses enormes benefícios físicos, o rio Ganges assume um caráter sagrado para os indianos. Suas águas são usadas pelos índios para purificar suas almas. O centro religioso e cultural hinduísta é a cidade sagrada. Às margens do rio Ganges é sempre possível encontrar escadarias para facilitar o acesso de algumas pessoas ao rio sagrado. Então, é muito importante esse rio para os indianos. Olha, observe aí, ó, é muito importante esse rio para a religião e para a população indiana. Então, ele é muito importante para a cultura indiana. Próxima aula, nós vamos continuar nosso conteúdo. Nós falamos da localização hoje. Falamos um pouquinho da importância desse rio Ganges, dos aspectos naturais e também falamos do aspecto físico, que é em relação ao relevo da Índia. A Índia tem tido crescimento chinês em torno de 7%, mas a população convive com a desigualdade visível nas ruas. Ela vem de tempos antigos do sistema de castas já abolido na Constituição do país e que não permite a mobilidade social. Apesar disso, as diferenças persistem e ainda moldam a sociedade indiana. A estratificação tem raiz milenar na religião hindu, a predominante aqui na Índia. Em geral, as religiões ostentam grandes templos para demonstrar a importância da fé e de seus deuses. Mas aqui na Índia é diferente. Este aqui é um pequeno templo hindu e existem vários por aqui, no meio do caminho. É para parar e se conectar com a espiritualidade. O ritual para entrar no templo começa do lado de fora. É preciso tirar os sapatos, meditar, reverenciar. Um dos princípios do hinduísmo é a não violência, a pacificação. Nessa atmosfera emerge o Templo de Lótus, aberto a qualquer religião. As pétalas em mármore branco contrastam com o tapete verde do gramado. A flor de lótus foi escolhida como símbolo comum ao hinduísmo, ao islamismo e ao budismo, um símbolo de união. Um templo que se tornou ícone da arquitetura indiana. Já que o tuk-tuk é a grande estrela do trânsito aqui de Nova Delhi, a gente vai tentar um passeio com ele. A gente vê que, olha, curiosamente as cores dele, em geral, é verde e amarelo. Vamos então comigo? No começo a gente está seguindo aqui, tá tranquilo, porque por enquanto ainda é cedo aqui em Nova Delhi. Nessa avenida ainda tem pouco trânsito, mas aqui a movimentação dos carros não costuma ser assim tão calma. Vamos seguir? O tuk-tuk
anda numa média de 40 km por hora. Ele chega até 80, mas pelas ruas aqui de Nova Delhi, ele vai seguindo nessa velocidade média de 40 km por hora. Balança um pouquinho, mas é gostoso. A gente sente o vento fresco, dá para observar a cidade com calma, numa velocidade tranquila. Tá agradável por enquanto. O tuk-tuk é montado em cima de uma moto, aquela moto scooter bem pequenininha. E ele tem um sistema de 4 marchas, que é na mão esquerda do motorista. Ele vai apertando como se fosse um breque e aí as marchas vão mudando até 4. Do lado de cá, ele acelera como se fosse uma moto comum. E lá embaixo, ele só freia. No trânsito de Nova Delhi, se vocês observarem, as ruas quase não tem semáforo, são vários círculos e aí os carros vão confluindo para esses círculos. A mão é uma mão inglesa, sempre do lado esquerdo, o motorista também fica do lado esquerdo. Vamos mostrar para o pessoal ver como é que é o trânsito? A mão sempre do lado esquerdo, são círculos. Aqui a gente tem um semáforo, o que é uma exceção em Nova Delhi. Em geral são grandes círculos que confluem e as direções dos carros vão mudando, porque eles não seguem na mesma faixa no mesmo sentido sempre. É muito comum aqui um carro mudar de sentido e um, por exemplo, ficar de frente para o outro. E aí, se você vai atravessar uma rua, por exemplo, você precisa olhar para todos os lados, porque os carros podem vir de várias direções. É um trânsito aparentemente muito caótico, mas eles se entendem. A gente não viu aqui nenhuma batida, nenhum choque entre os veículos e muito menos estresse. Os motoristas buzinam bastante, mas não ficam estressados. Ninguém aqui briga, nem xinga ninguém. A gente chegou aqui ao nosso destino, foi uma viagem tranquila, até agradável. E este lugar aqui é Connaught Place. É a parte moderna de Nova Delhi, um lugar que concentra lojas, escritórios, marcas de grife, enfim, a face moderna da Índia. Mas os pilares da riqueza desse lugar, no centro da capital, convivem com a pobreza, lado a lado. Um desafio a mais para um país que abriga tantos contrastes, tantas realidades. Então, até a próxima aula.